CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao CBN Universidade deste sábado, dia 12 de dezembro de 2020. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã, que tem muita informação por aqui. E vamos saber os destaques. O EPB promove colação de grau híbrida para os concluintes do período 2020.1. Tem a coluna Direito e Cidadania com Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, suicídio e suicídio de policiais. Pró-Reitoria de Graduação prorroga prazo para consulta sobre o uso das tecnologias da informação nas aulas. O EPB realiza congresso online sobre anatomia de cabeça e pescoço. Projetos solidários. O EPB está entre as poucas universidades do Brasil que promovem formação internacional para estudantes. Comunicurtas 2020 é encerrado com sucesso. A gente traz o balanço da 15ª edição do Festival Audiovisual de Campina Grande. Você é estudante da UEPB e pensa em mudar de campus? O período de solicitar transferência está aberto até a próxima sexta-feira. E a gente explica direitinho o que precisa fazer. Ainda tem revisão do professor Edson Tavares no quadro Português Sem Segredos. E tudo sobre o Salão Paraibano da Cachaça, que deve fomentar o setor produtivo aqui no estado. Tudo isso e muito mais você fica sabendo a partir de agora no CBN Universidade. E a gente começa o nosso programa falando sobre a colação de grau híbrida com a participação de concluintes presencialmente e online através do canal Rede UEPB. A cerimônia foi agora no dia 10 de dezembro e concedeu grau acadêmico para formandos do período 2020.1. De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, uma nova colação de grau no mesmo formato deve ser realizada no dia 21 desse mês para abranger um maior número de concluintes. Para aqueles casos em que o estudante ainda tem alguma pendência ou ainda não conseguiu apresentar o trabalho de conclusão de curso, essa nova data vai possibilitar que eles também consigam colar grau. Em último caso, a Prograde prevê outra solenidade em fevereiro de 2021 para totalizar os formandos desse período que sofreu com as intercorrências da pandemia da Covid-19. Então, se você está concluindo a graduação pela UEPB, fique atento às próximas datas de colação de grau. Mais detalhes você confere no site da UEPB, o uepb.edu.br. E vamos ouvir o comentário de Luciano Nascimento. Neste sábado ele fala sobre índice de suicídio entre policiais. Escuta aí. Direito e Cidadania. E na coluna de hoje, ouvintes, tratamos sobre uma das mais contundentes problemáticas sociais da sociedade moderna no campo da saúde pública. Tratamos hoje sobre o delicado tema, mas que tem que ser tratado, denominado de suicídio. E mais ainda, sobre as pesquisas acerca do suicídio dos membros de segurança pública, envolvendo policiais militares, policiais civis, policiais federais rodoviários, forças armadas. Ou seja, os membros da segurança pública que estão esculpidos lá no artigo 144 da Constituição Federal. O suicídio é uma problemática da saúde pública universal, um problema dos modelos de sociedade em qualquer tempo. Mas na sociedade moderna, sem dúvida, o suicídio é uma das problemáticas contundentes, já que, para muitos dos teóricos da saúde, a sua origem é um problema de saúde complicadíssimo e nominado inclusive como doença do século XXI, que é a depressão. Então, para os profissionais da saúde, para os teóricos, os cientistas da saúde, o suicídio tem como origem o estado de depressão. Portanto,
Um estado de depressão que não envolve apenas uma ideia unitária de saúde, mas sim uma complexidade no campo da saúde, uma multiplicidade de fatores e causas no campo da saúde, que envolve a saúde psíquica, a saúde física, a saúde emotiva, emocional, enfim, uma série de categorias de problemas de saúde. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no planeta. 800 mil pessoas morrem por suicídio, praticam o suicídio em função da depressão anualmente no planeta. Os dados no Brasil são assustadores. 12 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, têm depressão. Ora, e a depressão, ela existe tanto nos países ricos, quanto nos países pobres e nos países em desenvolvimento. E aí nós podemos, segundo os dados da OMC, traduzirmos até certo estágio, digamos assim, a problemática da depressão e do suicídio na sociedade moderna. Entre países ricos e pobres, em termos quantitativos, nos países pobres os números são maiores. Entretanto, quando se aufere essa questão por um critério de proporcionalidade, os números são maiores nos países ricos, ou seja, nos países ricos que têm uma menor população do que os países pobres. Essas estatísticas entre países ricos e pobres, no cômputo geral, não traduzem tamanhas diferenças, digamos assim. A quantidade é maior nos países pobres, mas proporcionalmente os países ricos têm um número de casos bem maior, no sentido de que suas populações são menores do que nos países pobres ou países em desenvolvimento. O Brasil tem uma taxa, segundo a OMS, o Brasil tem uma taxa de suicídio entre 11 e 12 mil pessoas anualmente. Pessoas que são jovens, entre 15 e 29 anos, representam 50% dessas taxas. E as mulheres representam uma taxa significativa no campo do suicídio no Brasil, segundo os dados da OMS. Ora, o IPEPS, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, publicou seu boletim sobre essa problemática da depressão e do suicídio no campo dos membros da segurança pública. Os membros da segurança pública são todos aqueles que estão previstos no artigo 144 da Constituição Federal. E, portanto, nos referimos a policiais, militares, civis, federais, rodoviários. Agentes da segurança pública que também podem ser nominados, os agentes carcerários, as polícias carcerárias, as polícias do sistema prisional ou do sistema penitenciário brasileiro. Ora, e os números envolvem os denominados CVLIs, crimes violentos letais intencionais, entre membros da segurança pública no Brasil. E de 2016 para cá, para 2020, os números vêm num crescente, no que se refere a suicídio consumado, homicídio e suicídio em seguida, e mortes por causa indeterminadas, digamos assim. São mortes por causa indeterminadas, obviamente, porque a pesquisa não identificou especificamente a causa-morte dos membros da segurança pública. Segundo o boletim do IPESP, Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, foram registradas 143 notificações no ano de 2019, um aumento de 39% em relação ao ano de 2018. Segundo esse boletim, são 83 suicídios consumados entre membros da segurança pública, 39 tentativas de suicídio, 16 homicídios seguidos de suicídio, 3 mortes por causa indeterminadas e 2 por outros fatores. Desses 83 suicídios consumados, 74 são homens e 9 são mulheres, membros da segurança pública, com idade não superior a 48 anos e utilizando arma de fogo. Os estados recordes em número de suicídio por membros da segurança pública, policiais,
militares, civis, federais, rodoviários, agentes carcerários, polícia penitenciária. Os estados recordistas são São Paulo e Rio de Janeiro. E, dentre os membros de segurança pública, aqueles que batem recorde em suicídios são os policiais militares. Mas, proporcionalmente falando, em termos de tropa, ou seja, quantidade de policiais e população no Brasil, proporcionalmente falando, o ranking tem, em primeiro lugar, Alagoas, em segundo lugar, o Piauí e, em terceiro lugar, o Ceará, nas polícias militares. Portanto, o problema ou a problemática do suicídio entre os membros de segurança pública no Brasil é extremamente preocupante. E para cá, no Nordeste, no que se refere à polícia militar, mais ainda. E em todo o cenário nacional. O suicídio, que tem como origem, em regra, segundo a OMC, uma malatia, uma doença chamada depressão, tornou-se uma problemática desse modelo de sociedade. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E antes do intervalo, tem mais informação da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB. É que o prazo para a resposta dos questionários de avaliação do uso da mediação pedagógica das tecnologias digitais da informação e comunicação nas aulas foi prorrogado. Os alunos e professores da instituição têm até o dia 22 desse mês para acessar a plataforma e responder o questionário. O acesso é dentro do controle acadêmico e usando o e-mail do G Suite da UEPB. As perguntas são direcionadas para estudantes e professores, buscando compreender as experiências adquiridas com o objetivo de melhorar o uso dessas ferramentas para a garantia da melhor relação ensino-aprendizado. E vamos para a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade deste sábado. Na volta a gente fala sobre o primeiro congresso online de anatomia, cabeça e pescoço, promovida pela UEPB. E ainda tem revisão no quadro Português Sem Segredos. A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, dia 12 de dezembro de 2020. E já chegamos com informações sobre o primeiro congresso online de anatomia, cabeça e pescoço, promovida pela Liga Acadêmica de Anatomia Aplicada do curso de Odontologia do campus da UEPB, em Araruna. O evento é online e vai ser realizado de 15 a 18 desse mês. Na programação tem palestras, mesas redondas e apresentação de trabalhos científicos. E o interessante é que a iniciativa não é voltada apenas para estudantes e profissionais da odontologia, e sim para todos os que atuam na área de saúde e se interessam sobre a anatomia de cabeça e pescoço, suas correlações clínicas, fisiológicas ou patológicas. O congresso vai ser todo online e a programação das palestras está prevista para os 4 dias, sempre às 6 horas da noite, através de transmissão no YouTube. O turno da tarde, de 2 até às 5 horas, fica destinado para a apresentação dos trabalhos, com a mediação dos 30 monitores que foram selecionados. Todos os participantes do primeiro congresso online de anatomia, cabeça e pescoço receberão um certificado que deve ser emitido pela coordenação do curso de odontologia da UEPB. E já mudamos de assunto para falar sobre o projeto Solidares, no qual a UEPB faz parte e está entre as poucas universidades brasileiras que garante formação internacional para estudantes da instituição. Quem tem os detalhes sobre a iniciativa é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir. Para 11 instituições de ensino espalhadas pela Europa e América Latina, a internacionalização não é um fim em si mesma, mas um meio possível para promover uma educação inclusiva e de qualidade. No Brasil, apenas a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade de Pernambuco integram o consórcio do projeto Solidares, que é vinculado ao programa Erasmus+, e financiado pela União Europeia. O coordenador do projeto Solidares na UEPB, Cristiano Cordeiro, explicou que as atividades desenvolvidas pelo consórcio são orientadas por 6 competências chaves. O objetivo do Solidares é contribuir para a modernização e a melhoria dos serviços de apoio à inclusão, através de competências, que são elas: autonomia,
interculturalidade, comunicação oral e escrita, liderança, igualdade de posições sociais e uso das tecnologias. Então, a inclusão ela é tratada de uma maneira ampla e a UEPB tem contribuído de maneira bastante proativa nesse sentido. Nos últimos anos, a Universidade Estadual da Paraíba, através da Coordenadoria de Relações Internacionais, a CORE, vem se tornando um ator social mais ativo e relevante no âmbito dos Solidares. De acordo com o coordenador do projeto na UEPB, a conquista desse espaço está relacionada à aprovação de um programa extensionista que conta com 10 atividades de extensão voltados para o desenvolvimento de ações inclusivas. A UEPB tem trabalhado de maneira bastante proativa dentro do projeto Solidares. Por exemplo, na inclusão das pessoas com deficiência, nós trabalhamos nas formações, na promoção de oficinas, eventos com pessoas com deficiência visual, com pessoas com deficiência auditiva, promovendo oficinas de braille, curso introdutório de Libras, tivemos troca de parcerias de língua de sinais entre países diferentes. Uma das atividades promovidas dentro do projeto Solidares ocorreu durante todo o mês de outubro e início de novembro, fruto de uma parceria entre a UEPB e a Universidade de Pernambuco. Inicialmente planejada na modalidade presencial, a formação precisou ser realizada de maneira online por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. A formação online contou com a participação de 80 estudantes, além de professores representantes das 11 instituições que compõem o projeto Solidares. O evento promoveu diversas oficinas, como línguas de sinais, leitura acadêmica e estratégias de escrita em espanhol, todas elas voltadas para estratégias e boas práticas de inclusão social e acadêmica. A estudante Maria Letícia Lima, do curso de Direito da UEPB, participou dessas formações. A possibilidade ofertada pelos Solidares de promover uma integração multissetorial entre áreas de pesquisa, universidades e, sobretudo, países, possibilitou para mim uma completa ressignificação do conceito aprendizado. A oportunidade de adquirir conhecimentos mediante troca de experiências com outras pessoas em atividade extra-sala de aula me permitiu não apenas a construção de novas ideias, mas também a formação e o desenvolvimento de pontos de comunicação e de conexões com diferentes seres humanos. As ações da UEPB dentro do projeto Solidares mostram que a troca de conhecimentos é a chave para promover uma educação inclusiva e democrática. Mais do que isso, destacam a importância de unir esforços com instituições de ensino internacionais para construir um futuro melhor para todos. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E neste sábado tem revisão no quadro Português Sem Segredos. Hoje o professor Edson traz curiosidades sobre a origem de algumas palavras da nossa língua portuguesa. Tenho certeza que você nunca imaginou que esses nomes nasceram dessa forma. Escuta aí. Português Sem Segredos. Que você tenha um bom dia. Faremos hoje um quadro diferente. Vamos tratar sobre a origem curiosa de algumas palavras do nosso dia a dia. Lá pelo século XIX, havia no Rio de Janeiro um filólogo chamado Antônio de Castro Lopes, que não suportava estrangeirismos, ou seja, a utilização no Brasil de palavras estrangeiras. Então, sua mania era criar palavras em português para substituir as estrangeiras. Por exemplo, o termo francês menu incomodava bastante ao Castro Lopes. Então, ele recorreu ao latim, nossa língua mãe, e pegou 2 substantivos: carta, que significa papel, e dapis, que significa comida. Juntou as 2 palavras e temos cardápio, até hoje utilizada nos restaurantes e lanchonetes. Outro termo muito usado é boicote. Na verdade, trata-se do sobrenome do capitão britânico Charles Cunningham Boycott, administrador de uma propriedade na Irlanda. Ele era conhecido pela rigidez de sua gestão. Sua severidade e excesso de exigências acabaram provocando uma reação em massa e ninguém mais queria trabalhar para ele ou manter qualquer tipo de transação comercial com ele.
que terminou sendo expulso da Liga Agrária, a associação que defendia os interesses dos agricultores. E o seu sobrenome virou substantivo boicote, né? Até hoje utilizado como um instrumento de pressão. Quando se diz que a pessoa está jururu, sabemos que ela está triste, acabrunhada. Pois bem, a palavra jururu vem do tupi juru, que significa boca, e ruru, que quer dizer empapado, ou prenhe, dando alguma coisa como boca prenhe ou boca comprida, ou ainda bicudo. Por isso que se diz também fazer beicinho, significando ficar amuado, triste, jururu. E a palavra labutar, que significa em sua origem trabalhar duramente, empenhar-se com perseverança. Com o tempo, labutar foi se tornando o significado simplesmente de trabalho. Mas de onde vem o termo labutar? Da junção de labor, que significa trabalho, com lutar. Bastante curiosa ainda é a origem da palavra onofre. Surgiu entre os marinheiros para designar a chave do disjuntor de equipamentos do navio. Como as indicações de liga e desliga apareciam sempre em inglês, on e off, virou chave on-off. E daí para chegar em onofre foi fácil. Difícil mesmo é saber como essa palavra se tornou nome de pessoa. E de onde vem a palavra vestibular? Esta é mais simples de explicar. Vestibular é o exame de seleção de candidatos para escolas de nível superior. Portanto, é a antessala da graduação, o portal pelo qual o estudante precisa passar para chegar à faculdade. O termo vem de vestíbulo, do latim vestibulum, que significa exatamente porta de entrada. A palavra brega tem uma origem pra lá de curiosa. Há muito tempo que essa palavra está associada a cabaré, prostíbulo. Reza a lenda que um dos mais famosos cabarés da Bahia ficava na rua Padre Nóbrega, em Salvador. Mas a placa da rua foi quebrada, restando apenas as 2 sílabas finais do nome do sacerdote, brega. De qualquer forma, relaciona-se a música romântica, melosa, geralmente tocada nos prostíbulos, como música brega. Este termo também designa algo que seja deselegante, cafona, de mau gosto, o que termina sendo um complicador, já que o gosto está associado à subjetividade. O que é cafona para alguém pode não ser para outra pessoa. E para encerrar, vamos à palavra xará, para designar as pessoas que têm o mesmo nome. É de origem indígena, do tupi xererá, que significa meu nome. Tchau! Sábado que vem, o quadro Português Sem Segredos está de volta com mais dicas de português aqui pra gente. E atenção para você que é estudante da UEPB e está pensando em mudar de campus. É que termina na próxima sexta-feira, dia 18, o prazo de inscrição para a transferência de campus. A mudança vale para o semestre 2020.2 e as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site da CPCOM da UEPB. Agora, muito cuidado no momento de preencher o formulário, hein? Porque a Pró-Reitoria de Graduação informou que depois de feita a inscrição, não pode haver qualquer modificação. E quem pode fazer a solicitação de transferência? Todos aqueles estudantes que estiveram regularmente matriculados ou com matrícula trancada no período 2020.1. A mudança deve ser para o mesmo curso, mudando apenas de campus, e o candidato precisa ter cursado pelo menos um semestre da graduação. O critério para atender à solicitação dos estudantes é a média do Coeficiente de Rendimento Escolar, o CRE. Quanto maior a média, mais chances de ser aceita a transferência. Se você se encaixa nesse perfil e quer mudar de campus, acesse cpcom.uepb.edu.br/forms. Está dado o recado e a gente vai para mais uma pausa rapidinha. Depois do intervalo, a gente fala sobre a 15ª edição do Comunicurtas UEPB, que foi sucesso. É rapidinho, hein? Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e, como prometemos no programa anterior, trazemos um balanço do que foi o 15º Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas. Em uma palavra, o evento foi sucesso. Agora, em 2020, o festival teve programação híbrida, como a grande maioria das atividades de maneira online. Toda a programação do festival estava sendo transmitida no canal Rede UEPB no YouTube
e os filmes que concorreram nas mostras competitivas ficaram disponíveis no site do festival para todo mundo assistir. O repórter Rafael Costa traz um pouco sobre como foi o festival esse ano. Escuta aí. Quem já deu uma festa sabe muito bem como é. São dias preparando um evento que vai durar ali algumas horas. E no mundo em transformação, reinventar-se e viver o novo é preciso. Foi pensando nisso que o 15º Comunicurtas UEPB preparou uma verdadeira festa para todos os apaixonados pelo audiovisual. Dançando conforme a valsa que tocou durante todo o ano de 2020 em nossas vidas, o Festival de Cinema debutou em um cenário cheio de cores e cultura. Ele foi realizado dentro do Museu de Arte Popular da Paraíba, que fica nas margens do Açude Velho, em Campina Grande. E preparar uma festa como esta dá um trabalho danado. E por falar nisso, quem teve muito esforço mesmo foi o corpo de jurados que teve que analisar os filmes, que estavam divididos em 7 mostras competitivas. Os jurados Ricardo Pérez e David Santos, da Mostra Estalo, falaram sobre como é difícil e criterioso tomar essas decisões. Em um formato digital para levar para o público a emoção de mais um festival, o Comunicurtas se reinventou e, ao mesmo tempo que transmitiu para o mundo uma programação diversificada, ainda deixou emoções para o pequeno número de pessoas que participou presencialmente, por causa das normas impostas pela pandemia. O número de pessoas trabalhando no festival este ano também foi reduzido. As equipes estavam menores e um revezamento foi feito para evitar aglomeração. O uso de máscara foi obrigatório, garantia de distanciamento foi solicitado e álcool gel disponibilizado para higienização das mãos. A temática das reinvenções, abordando os mais diversos temas presentes no cotidiano da sociedade, foi tratado nos mais de 80 filmes selecionados. Todos ficaram disponíveis para o público assistir através do site do Comunicurtas. E foi por lá também a votação dos melhores do júri popular. O Museu dos Três Pandeiros serviu de palco para aquele que por durante 15 anos celebrou o melhor que o audiovisual brasileiro pôde nos proporcionar. E nos 4 dias de evento, uma vasta programação foi exibida através do canal Rede UEPB no YouTube. Oficinas, debates, entrevistas, homenagens e sem contar com o vídeo dos 15 anos do festival, que nos fez voltar no tempo e ver que passamos por várias mudanças, é verdade. Mas toda a certeza de que em um mundo em constantes transformações, evoluir é preciso. Rafael Costa para o CBN Universidade. E quem acompanha o Comunicurtas sabe que, ao longo desses 15 anos, sempre são feitas homenagens a cada ano. Agora, em 2020, o festival homenageou o escritor Braulio Tavares e o cartunista Fred Ozanam. E olha que esses dois não dominam apenas uma atividade, não. São muito funcionais. Vamos ouvir um pouco do perfil deles com o Roberto Gomes. Os homenageados do 15º Comunicurtas dizem muito sobre a Rainha da Borborema. Braulio Tavares e Fred Ozanam, 2 grandes nomes da arte de Campina Grande. Braulio é um daqueles filhos que se orgulham de Campina Grande. Nascido na cidade, não demorou muito para o jovem se interessar pela arte, começando na literatura, passando pelo cinema, música, poesia popular e teatro. Braulio conviveu com grandes nomes do jornalismo e da cultura do local. Ainda muito jovem, já atuava nos festivais, nas rádios, no teatro. A aptidão para a escrita foi lhe abrindo a estrada das letras, mas não sem algumas pedras pelo caminho. Se radicou no Rio de Janeiro e é onde mora até hoje. Braulio se firmou no campo da ficção científica, se tornou uma referência no tema e escreveu vários livros. Suas obras renderam prêmios importantes, como o Prêmio da Ficção Científica de Lisboa e o Prêmio Jabuti. Também tem livros voltados para o público infanto-juvenil, sempre permeados de muita ludicidade. É dele o personagem Trupizupi,
também presente em uma canção de sua autoria, gravada por Zé Ramalho. Trabalha ainda com tradução de autores estrangeiros e a produção de antologias de outros poetas. Braulio escreveu várias peças de teatro e muitos folhetos de cordel, crônicas, contos e ensaios. A sua proximidade com a cultura popular o fez trazer a visão mais erudita e analítica para dentro dos gêneros populares e levar a cultura do povo para espaços renomados como teatro e cinema. Braulio é também um dos compositores de uma das canções mais emblemáticas sobre o Nordeste, gravada por Elba Ramalho. Lembra daquele verso? Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente? Já Frederico Ozanam Pinto Gomes Pereira, ou simplesmente Fred Ozanam, é uma das maiores expressões do cartoon brasileiro. Nascido e criado em Campina Grande, nunca deixou a Rainha da Borborema. Fred é cartunista, chargista, jornalista e design gráfico. Ozanam começou a carreira em 1984, no jornal Gazeta do Sertão, fazendo charges sobre o cotidiano pitoresco de Campina Grande. Trabalhou durante anos no jornal Diário da Borborema, e o seu trabalho foi se tornando conhecido em todo o estado da Paraíba. Não demorou muito e suas ilustrações já estavam estampados no lendário jornal Pasquim, do Rio de Janeiro. Sua arte também foi publicada na revista Cartoon, do Rio, no Jornal de Alagoas, no jornal A Palavra, no Estadão e no Correio da Paraíba. Parte do seu acervo do jornal Pasquim, inclusive, foi cedido ao Museu Nacional da Imprensa de Portugal. O traço dele é marcado pelo humor, sempre presente nas obras. O talento lhe rendeu prêmios importantes no país e a participação nos salões do humor realizados em vários estados. Quem não lembra das figuras caricatas e estampadas nas sandálias havaianas produzidas em Campina Grande? Este é só mais um dos inúmeros trabalhos de Fred Ozanam, que também já teve seus desenhos publicados até em selos dos Correios. Fred também é um aficionado por literatura popular e produziu várias ilustrações para folhetos de cordel. Dessa paixão pela poesia popular nasceu a parceria com o poeta Manuel Monteiro, com quem produziu vários cordéis. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto. E o coordenador do festival, o professor Hipólito Lucena, fez uma avaliação dos 4 dias de festival. Vamos ouvir. Na verdade, nós tínhamos uma expectativa de saber, na verdade, era mais curiosidade de como iríamos fazer, que resultado teríamos ao final desta edição, porque tudo é muito novo, a situação nos levou a analisar, a perceber, nós acompanhamos diversos outros festivais, aliás, vimos quase todos os festivais que aconteceram e produzimos alguns outros festivais nesse modelo de online para chegar a esse formato. Então, a gente tenta fazer o melhor possível, com melhores resultados. Eu creio que o formato online, ele também termina se estabelecendo como enraizado e respondendo mais objetivamente o que você pergunta, eu tive uma expectativa positiva e acho que saiu mais positiva ainda. Eu quero mensurar os valores das ações, mas o que a gente já sentiu até agora das interações com as pessoas, sejam os que estão, todos os realizadores, produtores, artistas, atrizes, atores, que participaram das atividades desse festival. Nós tivemos 12 sessões de debates extremamente produtivas de todas as mostras. Nós tivemos 3 webinários fantásticos, assim, enriquecedores. Nós realizamos também 4 oficinas super bacanas, com resultados assim, surpreendentes de interação, de participação. Enfim, e tivemos também, pudemos receber aqui em Campina Grande algumas pessoas, principalmente o pessoal que veio gentilmente colaborar conosco, mantendo todas as regras e protocolos de segurança, né, de não aglomeração. Toda a equipe de alunos que experimentaram o processo de coordenação de cada mostra, né? A gente trabalhou a ideia de projeto, passa para eles e eles administraram todo o processo, desde da curadoria em certo grau participaram ativamente da seleção. A gente tem feito isso, instituído uma coreografia que a gente chama, uma curadoria que a gente chama pedagógica, para que as pessoas possam ter acesso aos filmes, assistam, reflitam sobre eles, enfim, formando, né, uma nova formação do pensamento crítico para a questão do audiovisual. E também nas mediações dos debates, em vez de, normalmente a gente coloca uma pessoa já no base, mas colocamos os próprios coordenadores de cada mostra, fizeram a mediação, tivemos aí disponibilidade de 77 filmes, né? É importante dizer que esse ano também a gente fez, depois de 14 edições, que praticamente o formato, o modelo de troféu do festival sempre foi o mesmo, então esse ano nós
tentamos inclusive com alguns artistas plásticos, a produção e fechamos com Cândido Freire, que é um artista plástico fantástico, assim, que produz muita coisa, recicla os excedentes da natureza, né, e cria. Então a gente tem um troféu especial de 15 anos, da edição de 15 anos, produzido pelo Cândido Freire. A gente tem recebido muito feedback positivo, enfim, eu tenho como muito positivo. O Festival Audiovisual de Campina Grande Comunicurtas, o EPB, foi realizado de 30 de novembro a 3 de dezembro e como nosso programa CBN Universidade é previamente gravado e revisado, só agora trazemos esse balanço para vocês. Eu participei na equipe de fotografia e, mais uma vez, foi uma super experiência. E deu para sentir que o nosso papel foi ainda mais importante, uma vez que não tinha um público presencial. A fotografia contou muito sobre o festival. E não só em trabalho em si. Todos que se dedicaram para que a edição de número 15 do Comunicurtas fosse ao ar, em meio a toda essa pandemia, estão de parabéns. E em 2021 teremos novamente esse espaço de promoção do audiovisual aqui em Campina Grande. E se você quiser rever a programação do festival desse ano, os debates que foram promovidos, oficinas realizadas e até mesmo saber o nome de todos os filmes vencedores das mostras competitivas, você pode assistir tudo no canal Rede UEPB no YouTube. E vamos para mais uma pausa aqui no CBN Universidade. Depois do intervalo, a gente traz os detalhes sobre a pós-graduação em Ecologia e Conservação. Vamos falar também sobre o Salão da Cachaça, que deve ser realizado online essa semana pela UEPB. E ainda dica de alimentação para o mês das confraternizações. Será que tem como não enfiar o pé na jaca, hein? Fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade, já com informação sobre o Salão Paraibano da Cachaça, que é promovido pela UEPB, em parceria com instituições públicas e privadas. O evento é todo online e já começa dia 15 desse mês. Quem tem mais informações é o professor José Félix, do campus de Lagoa Seca, que é um dos organizadores do salão. Trazer informações sobre o Salão Paraibano da Cachaça 100% digital, que será realizado na próxima semana, de 15 a 17 de dezembro. Dizer que a Paraíba é um dos maiores produtores de cachaça de alambique do país e o maior produtor da região Nordeste, sendo o estado que mais produziu cachaça e aguardente no ano de 2019. Esses dados eles são fornecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Um fato que chama a atenção em meio a essa informação é que o município de Areia, localizado no Brejo Paraibano, é considerado o maior produtor do estado, figurando entre as 10 localidades do país com maior densidade cachaceira, ou seja, a maior relação entre a quantidade de produtores de cachaça e a população do município. Isso é um fato histórico aqui para o município de Areia, o que nos fortalece bastante, né? E ressaltando a importância da cachaça para a região. Para que possamos ter uma ideia, na Paraíba são mais de 80 engenhos e que somados, né, são responsáveis por mais de 12 milhões de litros de cachaça por ano. Nesse sentido, o Salão Paraibano da Cachaça foi idealizado pela Universidade Estadual da Paraíba, através de mim, professor Félix, e realizado em parceria com o Banco do Nordeste, SEBRAE, Prefeitura Municipal de Campina Grande, a Associação dos Produtores de Cachaça de Areia, a APCA, né, visando fortalecer um dos setores responsáveis pela maior geração, né, de empregos em nosso estado. Nesse sentido, fortalecer os produtores com conhecimento técnico, científico, que é praticado por outras instituições no Brasil, torna-se fundamental para solidificar, engrandecer e fortalecer o setor cachaceiro na Paraíba. Durante os 3 dias vamos ter palestras com grandes autoridades na área de cachaça do Brasil, como por exemplo doutora Aline Bortoleto, doutor André Alcardi, doutora Maria das Graças e outros nomes que estão presentes na programação. Exposição fotográfica, passeios digitais. Vamos ter também a parte de feira da exposição, né, em 3D, exposição virtual das marcas de cachaça da Paraíba que estão presentes. Ou seja, é um acontecimento que visa fortalecer, enaltecer e movimentar o setor cachaceiro aqui no estado. Então, para mais informações sobre o evento, peço a todos que entrem no site
do Salão Paraibano da Cachaça, www.salãoparaibanodacachassa.com.br. Façam a sua inscrição e acompanhem toda a programação. E a programação completa do evento você confere no site salãoparaibanodacachassa.com.br. E seguimos com mais informação aqui no CBN Universidade. Agora a gente fala sobre saúde e alimentação. Fim de ano chegou e com ele vem aquela enxurrada de confraternizações. A pandemia deve limitar um pouco esses encontros, mas os núcleos familiares que já convivem juntos com certeza vão fazer aquelas mesas de delícias. Mas o que fazer para não enfiar o pé na jaca, hein? Se liga aí nas dicas do Saúde A. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem com vocês? Entramos no mês de dezembro e uma das preocupações convencionais do período é sobre o que vamos preparar para a ceia de Natal. Já pensou sobre isso? Normalmente os tradicionais peru e pernil estão na lista dos pratos principais, não é não? Mas e quem não come carne? Quais são as opções de pratos principais? Olha só, em 2018, em uma pesquisa do IBGE, 14% dos entrevistados afirmaram ser vegetarianos, ou seja, não comem carne de nenhum tipo. Na pesquisa não foram incluídos os veganos, que não consomem nem carne, nem nenhum outro produto de origem animal. O que sabemos é que existe uma tendência mundial de crescimento do vegetarianismo e do veganismo. Tanto está aumentando o número de adeptos quanto a quantidade de empreendimentos que apostam nessas propostas. Pois bem, voltando à questão da ceia de Natal. Para quem não come carne, grão de bico, lentilhas, soja e cogumelos estão entre os ingredientes mais utilizados em pratos principais. Para substituir o creme de leite em preparações como estrogonofe, salpicão e sobremesas, é só deixar a castanha de molho de um dia para o outro, descartar a água do molho e bater no liquidificador por 5 minutos com um pouquinho de água. O resultado vai ser um creme com sabor nem doce nem salgado para você usar nas suas preparações. Atualmente já é super fácil encontrar queijos sem leite em lojas de produtos naturais e até em supermercados. Não são muito baratos não, eu sei, mas para uma ocasião especial dá para dar um toque num prato ou servir como petisco. Na internet há inúmeras receitas de pratos sem carne. Não são difíceis de preparar não. Minha dica é, você faz uma versão reduzida da receita antes do Natal só para testar, ver se dá certo. Evita se estressar no dia, né? Para quem não gosta mesmo de ir para a cozinha, provavelmente vai achar pessoas que estão oferecendo opções de pratos sem carne. Aqui em Campina Grande eu achei 3 empresas diferentes. É só ir ali, dar uma procurada na busca da internet e nas redes sociais. Com certeza você vai achar. É isso. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Lucielen, e vamos ficar atentos. E a dica agora vai para os professores pesquisadores na área de ecologia, biologia, ciências naturais, geografia, agronomia e engenharia agrícola. O programa de pós-graduação em ecologia e conservação lançou o edital com vagas voltadas para novos docentes pesquisadores, ou seja, que não fazem parte do programa. As inscrições vão até o dia 14 de dezembro. Os credenciamentos terão início a partir de 1º de janeiro. São 2 vagas para a linha de pesquisa Biodiversidade e Conservação em Ecossistemas Terrestres e Aquáticos e mais 2 vagas para a linha Processos Ecológicos e Funcionamento em Ecossistemas Terrestres e Aquáticos. A oferta é voltada para professores e doutores da instituição ou de universidades parceiras. Tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para se credenciar para fazer parte do PPGEC, sendo um dos professores titulares do programa. As inscrições são feitas exclusivamente por e-mail e o edital está disponível no site da UEPB, o uepb.edu.br. E o CBN Universidade deste sábado chega ao fim. O programa foi apresentado por mim, Natasha Leone. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, já sabe, né? A partir do meio-dia, ele deve estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Um ótimo domingo para todos vocês e voltamos sábado que vem. Até lá!
CBN Universidade, na CBN Campina Grande.